Nós vamos para ganhar. Nós não vamos para lá para jogar com o regulamento debaixo do braço. Nós vamos lá para buscar um resultado positivo e confirmar a nossa classificação. Desligar um pouquinho, né, do gauchão, jogo decisivo em o Cianorte. Copa do Brasil, um campeonato importante, que a gente tem objetivos importantes. Se tiver condições de a gente botar a bola no chão, jogar, a gente vai para lá, vai botar a bola no chão, vai jogar, vai tentar buscar a vitória lá também. Se o campo oferecer um pouco de dificuldade, nós vamos nos adaptar a ele. É um jogo importante, um jogo decisivo. E aí, a partir de quinta-feira, retomar todas as atenções aqui para o Campeonato Gaúcho. O caminho segue. O caminho segue. Seja bem-vindo aos donos da bola. Katy Perry na Arena do Grêmio. O Internacional na Copa do Brasil contra o Cianorte, lá em Cianorte. É para lá que a gente vai, já na abertura do programa, buscar esse destaque inicial com Bruno Ravazoli. Fala, Bruno. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Um grande abraço a todos. Eu falo direto da concentração do Internacional aqui na cidade de Cianorte, que fica aproximadamente 550 quilômetros da capital Curitiba. Um dia lindo por aqui, ensolarado e muito quente. Temperatura na casa dos 30 graus. Às 7h30 da noite, no estádio Albino Turbay, o Internacional enfrenta o time paranaense buscando vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Todos os titulares estão relacionados, portanto, tendência de força máxima. Boa, Bruno. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Internacional na Copa do Brasil. Também vai falar de Grêmio, de Pedro Jeromel. Jeromel é seleção. O professor Tite sempre foi muito coerente nas suas convocações. Ele sempre preza muito a quem merece ir, isso. Ele sempre fala sobre isso. O professor Tite tenta escolher o melhor para que o Brasil seja melhor servido. E a gente faz o nosso trabalho para ser a escolha. Vamos falar também sobre o adversário do Grêmio na Libertadores, um dos, né? O Cerro Porteño venceu seu confronto ontem jogando em casa contra os uruguaios do Defensor com esse gol aí, ó, no finalzinho, nos acréscimos, em posição irregular. Daqui a pouco a gente vai debater também os adversários do Grêmio na Libertadores da América. Os paraguaios estão 100%. Mas eu quero o destaque também da nossa bancada. Vou começar pelo Daniel Oliveira, que sabe tudo. Não de Inter nem de Grêmio, de Katy Perry. O cara é fã da Katy Perry. Fala, Daniel. Não, eu até acho que ela canta bem, não é um tipo de música que me agrada. Né? Agora, se tu quiser falar de Iron Maiden, Black Sabbath, de Purple, Rage Against the Machine e por aí afora, tô dentro, tá? O Internacional volta a viver o dilema quantidade e qualidade. Traz um lateral que não correspondeu no início, acabou se machucando, e aí se vê obrigado a trazer um outro lateral, que é uma incógnita, mas enquanto isso, mexe no meio de campo para colocar um jogador improvisado. Boa pauta para o debate daqui a pouco. Sérgio Boas, boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Chegou a hora do técnico Odair Hellmann definir um time, definir um esquema e seguir em frente, porque senão vai complicar muito para ele. E o terceiro componente da nossa bancada, Matheus Dávila. Grêmio efetivando a contratação do André finalmente, Felipe. Negociação avançando de forma bastante considerável e uma novidade pode surgir nesta tarde quanto ao caso. Já deu para perceber que tem muito papo para a gente bater aqui, né? Internacional na Copa do Brasil, Grêmio com Jeromel na seleção, os adversários do Grêmio na Libertadores, e você já está convidado a mandar o seu recado pelo WhatsApp, o vídeo no 992
24 12 20, 992 24 12 20, tá aqui embaixo. Já salva no teu celular, parceiro, e vai ter tempo. A gente vai para um rápido break, depois tem muito assunto para tratar aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta com os Donos da Bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. E a gente vai falar agora de Internacional, né? O segundo tempo do Clássico Grenal pode ser usado como referência para o Inter no jogo de hoje contra o Cianorte. Mesmo com a boa vantagem conquistada dentro de casa, o técnico Odair Hellmann preferiu fazer mistério no último treino. O bate-papo pós-treino do Odair Hellmann com jornalistas pode até ter dado esperanças de um indício de time. Mas sobre esse assunto, o comandante colorado passou longe. Na última atividade, antes de encarar o Cianorte, nada de detalhes sobre a escalação. Segredo sobre quem joga, não sobre o que se espera de quem iniciar a partida. Concentração, atitude e saber que a gente é o time grande, a gente é o time a ser batido. Sabemos que a gente tem uma vantagem também. Jogar com inteligência, não se afobar. Jogar com posse de bola, marcação forte e tentar fazer um gol que vai ser muito, muito bom se a gente tentar conseguir fazer esse gol fora de casa. Com gols de Iago e Edenilson, o Internacional construiu vantagem no primeiro confronto no Beira-Rio e agora pode perder por até um gol de diferença que avança de fase. Em Cianorte, no Paraná, vai encarar também um estádio acanhado, o Albino Turbay, com capacidade para pouco mais de 2.000 pessoas. Agora é foco total na Copa do Brasil. É um adversário que a gente já enfrentou, já ganhou deles. A gente sabe que vai ser muito difícil jogar lá, é um campo difícil de se jogar. Mas a gente está tentando recuperar todo mundo para estar preparado para esse jogo. Mesmo com foco total na Copa do Brasil, o Grenal está presente no discurso dos jogadores. Mas não o próximo, e sim o que já passou. Uma derrota que deixou lições preciosas, que podem fazer a diferença daqui para frente. Os 45 minutos finais, que renderam aplausos do torcedor, já são passado, mas podem nortear o presente e o futuro de um grupo em busca de afirmação. No Gauchão agora vai ser uma competição nova, é mata-mata. Eu acho que fica uma esperança boa para nós, porque pelo segundo tempo que a gente fez, pela maneira que a gente jogou, botar na nossa cabeça que a gente é capaz, que a gente tem totais condições de passar na próxima fase, mas isso deixa um pouquinho mais para frente. Agora pensar no Cianorte, jogo importante para buscar a nossa classificação. Pois é, fica esse mistério no ar. Qual o time do Inter que vai enfrentar o Cianorte, né? Já tem uma vaga bem encaminhada, mas não está classificado. Só que tem o Grenal domingo, 2 Grenais em sequência. Vamos até Cianorte, o Bruno Ravazoli está acompanhando a delegação do Inter. Saber se ele já solucionou esse mistério. Tens a escalação do Inter aí, Bruno? Ou tá correndo atrás, tá farejando também? Não, Felipe, ainda não tenho a confirmação da escalação do Internacional, mas todos os titulares foram relacionados pelo técnico Odair Hellmann. Conversando hoje pela manhã com os dirigentes, eu cheguei à seguinte conclusão. O Inter, sim, vai com o que tem de melhor, mas tem uma informação importante. Um ou outro jogador está sentindo uma coisinha, um pequeno desconforto ainda do Clássico Grenal. Então a escalação para hoje à noite pode ter uma, no máximo 2 alterações. Mas a ideia é colocar força máxima, porque o Internacional está focado, o Inter quer passar de fase e não quer ser surpreendido pelo Cianorte, que não perde atuando no estádio Albino Turbay há 3 temporadas. A última derrota deles em casa foi em março de 2015 pela 2ª divisão do Campeonato Paranaense contra o PSTC. E uma outra questão muito importante, nesta temporada o Cianorte em 11 jogos perdeu apenas uma vez para o Internacional no estádio Beira-Rio. E também tem a questão do ambiente do jogo, do campo, da estrutura do estádio. O gramado não é o mesmo do estádio Beira-Rio, aliás, muito distante disso. É aquela grama jardim, campo um pouco pesado. O Internacional já tem essas informações e, por conta disso, pode mudar um pouco a sua característica de jogo, abrindo mão do toque de bola, pensando num jogo mais de ligação direta, buscando o centroavante Roger, Felipe. Eu fiquei com a impressão e acompanhei, a gente está olhando as imagens do primeiro jogo aqui no Beira-Rio, né? Inter e Cianorte aqui no Beira-Rio. Mas eu fiquei com a impressão pelas entrevistas que você fez aí, o Bruno Ravazoli, que acompanhei na Rádio Bandeirantes com o Roberto Melo, vice de futebol, com o Marcelo Medeiros,
que o Inter vai usar esse jogo de hoje, claro, preservando quem tem que ser preservado, quem está com dores, mas como um tubo de ensaio para o que vai apresentar no domingo no Clássico Grenal. A ideia dos 3 volantes me parece que agradou. O Marcelo Medeiros te falou isso na entrevista, né? É verdade, o presidente falou sobre isso hoje pela manhã no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, no comando do Daniel Oliveira, que está aí na bancada. E o Internacional hoje deve mudar um pouco a sua formação tática, saindo do 4-2-3-1 e indo para o 4-1-4-1, atuando com tripé de volantes. E é bem interessante, porque existe uma dúvida na equipe entre o Juan e o Gabriel Dias. Se o Juan for utilizado, entra na lateral direita, o Dourado, primeiro homem, o Edenilson e o Patrick formariam um tripé. Mas se o Gabriel Dias entrar no time, ele reforçaria a marcação no meio-campo e o Edenilson atuaria aberto pelo lado direito no sistema defensivo, substituindo o Dudu, que está lesionado. Então, este é o principal ponto de interrogação no time do Inter, que deve ter um meio-campo mais recheado, com mais poder de marcação, pensando em segurar a vantagem diante do Cianorte e já testando o time para o Clássico Grenal da Arena do próximo final de semana. O Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba, Juan ou Gabriel Dias, Klaus Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Roger. Confirmando este esquema com tripé de volantes e mais poder de marcação no meio, D'Alessandro terá mais liberdade para atuar pelos lados do campo, fazendo aquele limpador de para-brisa, da esquerda para a direita, da direita para o centro, tendo um pouquinho mais de liberdade com o Nico Lopes e também com o centroavante Roger, Felipe. Eu fiquei com essa impressão e não tem como desvincular, né, gente? O Grenal é só domingo. Não, a cabeça do Odair, dos jogadores, tá. Não, mas aí é o seguinte, o Internacional já começa a ter problemas, né? Porque se ele começar a jogar e explorar muito mais a ligação direta, bola longa, para o centroavante o Inter vai ter dificuldade. Por quê? Porque o centroavante não é hoje um jogador que te dê uma segurança que o time tem que jogar para ele. O Roger está tendo dificuldade, ele tem os seus problemas, ele passou por um tratamento difícil, tem um período maior de recuperação, uma readaptação ao futebol e uma adaptação a uma outra realidade. Isso é um prejuízo. O Internacional estaria abdicando da sua principal virtude, que é trabalhar a bola. Tá? E outra, vê só, Dudu contratado não deu certo, Juan não conseguiu dar a resposta. E aí tu vai sacrificar o meio de campo, até porque o segundo tempo do Grenal está sendo usado como referência, para botar o Edenilson na lateral direita. Olha, parece um erro assim, gigante, e parece que o Internacional dá passos para trás, porque ele acertou uma forma de jogar, ao invés de aprimorar aquilo que ele fez, ele vai desmanchar para colocar o Edenilson na lateral direita. Se é para improvisar, o jogador que deu a melhor resposta na lateral direita foi o Fabinho. Quero a opinião do Boaz e do Dávila. Uma das melhores coisas da temporada pelo lado do Inter até aqui, talvez tenha sido a liberdade que o D'Alessandro ganhou com o técnico Odair Hellmann. E por mais que a experiência no Clássico Grenal, com ele aberto pelo flanco, tenha dado uma resposta positiva dentro daquele contexto de jogo, eu acho que não é uma ideia para a sequência da temporada. O D'Alessandro não tem mais um vigor físico para fazer esse lado da forma como o Inter estava jogando. Ou seja, ele teria que alterar muita coisa dentro daquilo que ele já trabalhou até aqui. Então essa ideia do Daniel de que seria um retrocesso em determinado momento, eu concordo, porque talvez a palavra retrocesso seja pesada, mas seria um reinício, algo que o Inter não precisa agora. E aí, Boss? O Inter, olha só, o Inter só fala no segundo tempo do Grenal. Claro que foi melhor em relação ao medíocre primeiro tempo apresentado no estádio Beira-Rio, quando ele simplesmente não encontrou o Grêmio e poderia até ter levado 3 gols. Ele só fala no segundo, né? Só que no segundo ele não conseguiu empatar o jogo, né? Verdade. Ele não chegou ao empate. Ele melhorou em relação a ele mesmo. Agora, por tudo que o Bruno Ravazoli está trazendo lá do Paraná, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Internacional vai com o meio-campo recheado para o Clássico Grenal, bem recheado. Vai entrar fechadinho na arena, né? Tem a questão do gol qualificado e o 0-0 não é ruim para quem joga fora a primeira partida. Agora, eu espero sinceramente que o Odair defina logo um time e que dê uma sequência. Pois é. Podemos me despedir do Bruno, tem muito trabalho pela frente aí em Cianorte, inclusive esse grande mistério, sigilo total no time do Inter aí, Bruno. É verdade. E lembrando, pessoal, que o Gabriel Dias também pode jogar na lateral direita. Ele foi utilizado nos 45 minutos finais contra o São Luís de Juí pelo Campeonato Gaúcho. Então, se jogar o Gabriel Dias, ou ele pode ser o parceiro do Dourado e do Patrick no meio,
ou jogar na direita, aí o Internacional teria, na teoria, uma saída de bola um pouco mais qualificada com o Edenilson. Mas o Inter adota um certo mistério, o Odair Hellmann, como de costume, não vai abrir a escalação e ainda nós temos que descobrir qual jogador está sentindo o desgaste do Clássico Grenal. Então, 1 ou 2 titulares ainda podem ficar fora deste jogo contra o Cianorte. O Internacional venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0 e pode perder por 1 gol de diferença aqui no noroeste do Paraná. O Inter joga por 3 resultados, né? Derrota por 1 gol, empate ou vitória. A classificação está muito bem encaminhada, mas todos por aqui adotam muita cautela, até pelo desempenho do Cianorte atuando no estádio Albino Turbay. Aqui, ó, vou dar um passo à direita. Aqui à esquerda, neste corredor, a gente pode ver que lá no fundo tem uma pequena movimentação. São jogadores do Internacional almoçando neste momento. Os dirigentes também estão por ali. E aproveitando esta minha participação final, eu quero destacar que o Inter está próximo de anunciar o Richelli. Passando aqui, ó, um funcionário do Internacional, como eu falei anteriormente. O Richelli já está em Porto Alegre, vai utilizar a camisa número 5. E 3 jogadores vão para o Sport. Cláudio Vinck, Hernando e Andrigo. Segundo Roberto Melo, vice de futebol. Faltam detalhes para que este negócio seja concluído. Tem novidade hoje no banco de reservas. Falo do atacante Rossi. O lateral direito Fabiano não foi registrado a tempo no BID e ele só fica à disposição para o Clássico Grenal. Estas as informações do Inter aqui direto de Cianorte. E Felipe Duarte, colegas, muito quente mesmo por aqui, dia lindo, ensolarado, temperatura chegando já na casa dos 32 graus. Ao longo do dia eu volto com mais informações na programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos e bom programa. Valeu, belíssimo trabalho do Bruno Ravazoli acompanhando o Inter lá na Copa do Brasil. Lembrando que não tem mais saldo qualificado, né? O Inter venceu por 2-0, boa vantagem e agora joga inclusive por uma derrota, desde que seja por 1-0. E outra lembrança, né? O Internacional está contratando um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil, que é o Richelli, né? Já jogou. Exato. Já jogou. Qual é a opinião de você sobre o Richelli, Richelli, hein? Qual é a opinião de você? Eu julgo uma boa contratação. Boa contratação. Para o Campeonato Brasileiro. Eu não sei, a gente já falou aqui, mas não param de chegar reforços, né? Muita quantidade. Eu sei que o Internacional tem dificuldades, né, financeiras, mas se não contratasse tantos jogadores, trazer um para que fosse o cara mesmo para chegar e tomar conta. O cara tá no Grêmio, né? E agora com a aval do técnico Tite. Quando o Grêmio anunciou a contratação desse cara, o nome dele foi até motivo de brincadeiras. Com o passar do tempo, ganhou o respeito do torcedor, da imprensa, cresceu com o time e agora é a seleção brasileira. De quem que eu tô falando, hein? Olha aí. Jeromel, Grêmio. Se eu estou chegando hoje na seleção, é graças ao comprometimento de todo o grupo com essa causa do Grêmio, de ganhar títulos, de querer sempre mais. Isso tudo é o trabalho de todo mundo, a seriedade de todo mundo. Se eu estou sendo convocado hoje, eu tenho que agradecer ao grupo todo do Grêmio aí que vem proporcionando jogar no mais alto nível aí ao longo desses anos. O professor Tite sempre foi muito coerente nas suas convocações, ele sempre preza muito quem merece isso, ele sempre fala sobre isso. O professor Tite tenta escolher o melhor para que o Brasil seja melhor servido e a gente faz o nosso trabalho para ser a escolha. Agora, na vésperas de uma Copa do Mundo, eu estou tendo a oportunidade de ser chamado, estou muito feliz por poder honrar a camisa do Brasil aí, aproveitar esse momento. E, infelizmente, não vou poder jogar o segundo jogo das quartas de final aqui pelo Grêmio. Vai ser um jogo difícil contra uma equipe de muita qualidade. A gente vai ter que fazer o nosso melhor, todo mundo se dedicar ao máximo. Então eu tenho certeza que a gente está preparado para o que der e vier e a gente vai saber jogar o jogo da melhor maneira possível. Faltava 4 jogos para acabar o primeiro turno do Gauchão, a gente estava acho que em último lugar. Último, penúltimo, e com risco de rebaixamento, e a gente se empenhou e ganhou os 4 últimos jogos, que mostra a força toda do nosso grupo, que a gente, quando põe um objetivo, a gente se dispõe a fazer, a gente consegue.
Passando a matéria aqui, a gente estava conversando e relembrando alguns casos de quando o Jeromel chegou, né? Porque teve era um cara que desconhecido disse para todos assim, nós. ó, teve um cara que eu me lembro assim, quem é esse Pedro Jeromel? Ah, é? Achou que era castelhano? Porra, E teve aquele cara, o repórter espanhol, que é normal, de praxe, não, sempre o cara a gente não pode conhece. ser desinformado, chamar um cara de Pedro Jeromel. Esse aí não dá. Esse aí eu não vou levar solto, viu? Mas a gente sempre entrevista algum jornalista do local onde o atleta estava. E aí um repórter espanhol, já que o Jeromel jogou lá, dizia, muito malo, malo por arriba, malo por abaixo, muito malo. E aí bateu o pavor, né? O cara é o melhor zagueiro. Mas é mérito dele, porque a gente também não acreditava. É verdade. Não Se ele conhecia. estreia contra o São Luís, faz um gol E contra. mérito foi o Rui Costa quem trouxe, né? Foi, Rui Costa. É. Aliás, ele depois fez uma reciclagem, acho que foi também por uma questão de lesão, né? E aí ele ficou um tempo afastado e depois que voltou começou a jogar. E teve também a possibilidade de ter bons jogadores ao lado dele, alguns, nem todos, né? Rodolfo teve boas parcerias. Rodolfo, Que é outro jogador o técnico. próprio Kahneman casou perfeitamente, né? O prejuízo é enorme, né? Eu me lembro que o Renato pediu foi na outra passagem, né? Ele pediu, olha, já que não dá para contratar ninguém, aí tá meio difícil, me dá só o Rodolfo, que era o jogador que tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense. Seguinte, sobre o Pedro Jeromel, eu acho ele um grande zagueiro, primeiro ponto. Acho ele excepcional, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas eu não levaria o Pedro Jeromel então para a vou Copa me do retirar Mundo. aqui do programa. Não levaria o que me Jeromel para a retirar. Copa do Mundo. Não, Eu acho tá de que- brincadeira, Matheus Dávila. Pode ser, mas não. O Pedro Jeromel, primeiro ponto, repito, ele é um excelente zagueiro. Mas pro estilo de jogo do Brasil, primeiro ponto, eu acho que ele não tem muito a ver. Mostrou na matéria, na ilustração ali, o Pedro Jeromel no Grenal. Ele dá o chapéu no primeiro, dá o chapéu no segundo, tem a opção do passe E aí dá um balão. Tá, mas aí ele vai ter o cara mais E dá um próximo balão, dele. Daniel. Não, eu concordo O contigo. Maicon tava do lado dele. O que tu faz, assim, ó, a argumentação que tu usa também me levou a acreditar que ele não iria para a seleção. Porque o Tite, ele é adepto do zagueiro que sai para sair pro jogo. É por isso que leva o Rodrigo Caio. O Jeromel é... Aí tu entende a convocação do Rodrigo Caio. O Jeromel é o cara das escapadas, né? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, ele serviu Estilo pro Lúcio. Everton fazer O Lúcio o gol. fazia isso, lembra do Lúcio? Exatamente. Agora, cara, tá jogando mais que qualquer um hoje. Outro pelo ponto, amor de Deus. Outro ponto que é um momento que eu desconfio muito do Pedro Jeromel. Sabe que eu prefiro o cara que saiba, que jogue, O Rodrigo- que tenha a saída de bola do Jeromel, do que o cara que sente em cima de uma bola e fique chorando. O Rodrigo Pô, Caio, para. Matheus. Mas aí são coisas O diferentes. Rodrigo Oi? Caio, que eu acho um bom jogador, mas eu não levaria para a seleção. Também não. Talvez a favor dele tenha a versatilidade de ser utilizado em duas funções, né? Como zagueiro e também como. Não, é isso aí. Mas eu não levaria. Eu não concordo com o Tite, mas eu entendo, sob a ótica do Matheus Agora, o Dávila, eu entendo Rodrigo Tite. Caio como modelo, eu acho que seria um cara imbatível. Não, ele É um bonito, excelente né? zagueiro. Ele é um excelente Já o zagueiro. Jeromel como modelo não dá certo. Faz falta o Jeromel pro Grêmio agora nas semifinais do Gauchão? O que tu acha, Felipe? Sei, eu tô perguntando justamente pra saber a Mas claro resposta. que faz, né, tia? Brincadeiras à parte. É assim, o casamento foi perfeito. Eu me lembro quando o Grêmio começou a falar sobre o Kahneman, eu digo, ó, esse jogador tem tudo para ser o cara que vai contribuir muito e vai casar perfeitamente com o Jeromel, porque eu sempre gostei de zagueiro do estilo do Kahneman. O cara que chega chegando, não tem brincadeira. E são dois jogadores que têm perfil de liderança, né? O Jeromel, quando não joga, joga o Bressan, assume toda a responsabilidade o Kahneman. Né? O Jeromel assume quando joga e às vezes não tem o Kahneman, então eles se completam. O prejuízo para o Grêmio vai ser enorme. E não é nem em relação à substituição, mas é a maneira com que o Grêmio joga. Até porque o Paulo Miranda, que eu julgo um bom zagueiro, tá nesse processo de adaptação que o Jeromel também passou lá Eu no não início. consegui ver nenhuma atuação boa do Paulo Miranda. Exatamente. Nenhuma. A melhor talvez tenha sido na lateral, né? Na Recopa, quando ele entrou. Mas não vou discutir que ele não tenha. Eu algo- também. Não, em Porto Alegre ainda Claro. o Paulo Miranda não aconteceu. Agora, o substituto imediato é o Bressan. E é impressionante. O Bressan, ele sempre entra no time no momento decisivo. Quando o bicho está pegando, aparece o Bressan. Um zagueiro fica fora, surge o Bressan. É sempre assim o Bressan. Esse casamento do Jeromel com o Kahneman é como do Tarcísio Meira com a Glória Menezes. Não termina nunca. Muito bom, Sérgio Moassa. Tem um recado aqui no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. Eu sou o Gustavo de São Leopoldo. Queria confirmar com vocês, o André foi contratado pelo Grêmio e outro, ele chegando já é titular? Um abraço, valeu.
Pois é, essa novela tá demorando. Ô, Matheus Dávila, já é do Grêmio, André? Culpa do Matheus. Não, ainda não é do Grêmio e não é por culpa minha isso. O Grêmio está negociando ainda a situação, mas ontem oficializou uma proposta pelo atacante André, oficializou o valor de 2,5 milhões de euros pelo jogador. E essa era a exigência do Sport. Mas aumenta o percentual, né? Aumentou 70% agora. Os dirigentes do Sport sinalizaram ontem que gostaram da oferta, mas não responderam. Disseram, ó, boa oferta. A resposta ficou para hoje, Felipe. Hoje, até entrei em contato com o empresário do jogador, com algumas pessoas do Grêmio pela manhã, e elas me disseram a mesma coisa. Hoje é o dia da definição. Hoje terá um avanço. Pode não ser oficializado hoje, muito possivelmente não será. Mas hoje o Sport dá a resposta. E muito possivelmente o anúncio oficial ocorra até o final da semana. Ontem eu me manifestei sobre isso nas redes sociais, e que aí tem torcedor do esporte. Se tiver algum aqui em Porto Alegre nos assistindo no Rio Grande do Sul, gente, calma, o cara nos xinga como se eu estivesse contratando o André, né? Vocês não vão levar o André assim, porque vocês aí do Sul, porque... Gente, o André não quer mais jogar no esporte. O André quer vir para Porto Alegre. O André já quer vir para Porto Alegre há horas, então... O melhor que o esporte faz, o Richelli também, o melhor que o esporte faz é negociar, não tem mais o que fazer. Não vai prender, acorrentar o cara lá. O torcedor do esporte deve estar revoltado, realmente, de perder um jogador para um clube tão pequeno como o Grêmio, né? Deve ser um motivo de revolta, talvez eu entenda a torcida do esporte. Ah, vai te deitar, né? O cara tá jogando no Esporte Recife, tem uma chance de jogar num time que é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e da Recopa. Claro que depende da forma com que tu vai trocar o clube que tu vai sair, porque a minha preocupação é o seguinte, que ele não faça amanhã ou depois a mesma coisa aqui. Exato. Com o Grêmio, porque até agora tá tudo certo, tá tudo bonito, né? Mas sabe que essa novela é tão longa, ela é tão longa que hoje é o dia da decisão e que pode não ter decisão. Porque já teve outros dias de definição. Já tivemos outros dias desses. Agora, o nosso telespectador perguntou, o André chega para ser titular? Eu acho que não tem nenhuma dúvida a respeito disso, né? Ele chega e é o camisa 9. Acho que sim, até pela concorrência. E é um cara que vai render muito com o Luan, colocando ele na cara do não é aquele centroavantão fixo, né? Tem mais um recado aqui no nosso WhatsApp, e o André é a pauta do momento, 992-24-1220. E aí, gurizada do Donos da Bola. Aqui é o Marcelo Bassi, de Porto Alegre, da banda Zanirati e os Aleatórios. Queria saber se o Renato vai conseguir segurar a noite do André. E aí? Essa é a grande questão, né? E o cara entende de noite, toca na noite, é músico. Mas o André melhorou nisso aí, né? Ele teve, desde aquele episódio no Atlético Mineiro que tiraram uma foto dele dormindo numa... Não é dormindo, em coma, né? Uma poltrona numa casa noturna. Porque a recuperação dele no esporte, ela se deveu a isso, ele mudou os seus hábitos, né? Isso é importante. Tem tempo pra tudo, né? Exatamente. Às vezes o cara estraçalha na noite e não rende nada. Alguns torcedores do esporte chamam ele de André Balada. Não, mas esse apelido pegou já no Atlético Mineiro, né? Só que lá era chamado de André Balada Uai. Como diria o nosso aquele minutinho. Ele surgiu naquele Santos que tinha Neymar, Ganso, e se esperava que o André fosse um atleta. Mas ele era um nível inferior aos dois, né? Pois é. Aliás, naquele time, quem pintou primeiro melhor foi o Paulo Henrique Ganso. Foi o Ganso. Santos que sondou o André na última semana. O Santos está à procura de um centroavante, viu a possibilidade do negócio, viu que não estava andando com o Grêmio e fez alguns questionamentos junto ao esporte, mas não evoluiu, até pela vantagem e a preferência que o Grêmio tem. Vamos trocar de assunto, já vou te acionar de novo, Matheus Dávila. Falar sobre o Dudu, lateral direito internacional. O Daniel até deu um destaque sobre a lateral do Inter, que é uma incógnita, e o Dudu teve uma fratura no antebraço. Não foi uma semana muito positiva a do Dudu, né, o final de semana, porque muito criticado no Clássico Grenal, e aí no treinamento, até estamos vendo a imagem, ele teve uma fratura no antebraço. Bobo, né? Um lance completamente bobo, ele cai e fraturou o antebraço. O Internacional levou o Dudu para fazer exames, e aí foi diagnosticado essa fratura e a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. E aí vem a notícia negativa para o Dudu. 4 meses de recuperação, Nossa. Felipe. Ele só volta aos gramados olha a imagem, em julho. Olha o desespero do Camilo. O Camilo se aproxima e vê que o cara imediatamente chama. Foi muito feio. O desespero. 4 meses de recuperação. Ele só volta a jogar futebol em julho. Olha, coitado, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Eu vou tentar, diante do drama do Dudu, de repente, falar algo que pode ser positivo. Até lá, o time do Internacional pode estar num estágio de evolução. Ou seja, o Dudu, quando voltar, volta num time que está jogando um pouco mais.
e talvez possa recuperar e apresentar o futebol que se espera. É diante de um drama, vai ficar um tempo sem jogar, mas o Inter vai ter esse tempo para evoluir. Se tem essa convicção, que me parece agora já não é tanta assim, porque contratou o Fabiano, mas pelo menos volta num outro estágio de time. Né? Eu não vou, a partir dessa lesão, elogiar o Dudu. Eu vinha criticando as atuações dele, acho que não é o maior não é o único culpado, mas foi o maior culpado do primeiro tempo do Grenal. Mas isso, assim, ó... Só que é um drama pessoal, vamos então entender, desejo total recuperação do Dudu, né? Vamos entender o Grenal, tá? Na verdade, o meio-campo do Internacional em termos de marcação foi uma vergonha. Porque o Grêmio deitou e rolou, sapateou no meio-campo do Internacional. E aproveitou a fragilidade da lateral direita. Agora não dá para colocar tudo só na conta do Dudu, hein? Não, Nico Lopes não voltou para marcar. Edenilson no primeiro gol não fez a cobertura, tanto que eles discutem ali durante a comemoração do gol do Luan. Exato. São vários fatores. Só que o Dudu, ele está apresentando aquilo que mostrou em 2017. Um jogador que ataca muito bem, que participa muito no campo ofensivo, só que não consegue recompor a linha defensiva. A gente está mostrando as imagens aí dos laterais que o Inter contratou, que o Inter utilizou nessa temporada. Claudio Vinck já era do ano passado. Eu estou dizendo assim, ó, o Internacional vive um problema que ele se repete nos últimos 4 anos. O Inter tem um time incompleto. Sempre falta alguma coisa. E às vezes o Inter repõe demais a uma determinada posição. O Inter contratou o Dudu não deu certo, o Juan não conseguiu se firmar, vem uma incógnita que é o Fabiano, eu não vou sair daqui emitindo conceito dizendo que vai dar certo, vai dar errado, não, vou esperar ver jogar, até porque eu me lembro muito pouco desse jogador. E vai jogar o Edenilson, cara, pode jogar o Edenilson. Quer dizer, tu mexe demais Fabinho, no time, tá comemorando um que gol. foi, aliás, o melhor jogador fora de posição a jogar pela lateral direita. Pode botar o Fabinho e não tirar o Edenilson do lugar. Isso acho que tem que fazer, porque aí tu acaba mexendo em 2 para 1. Se tu, de repente, tem uma ideia de colocar o Edenilson como um lateral direito, diante de uma necessidade de jogo para te, daqui a pouco, encaminhar um esquema alternativo, tudo bem, eu até vou entender. Agora, não é o caso, quer dizer, tu tá tentando primeiro ajustar o time titular numa concepção de jogo, numa ideia que tu vai ter o Patrick pela esquerda e o Edenilson pelo lado direito. Com o D'Alessandro à frente. Aí tu vai tirar o Edenilson para botar na lateral. E ali embaixo está escrito, lateral direita é um problema crônico do Inter, não é só esse ano, né? O Claudio Vinck histórico. O Claudio Vinck ganhou oportunidades, infelizmente não aproveitou, não sei o que acontece com esse rapaz, porque ele tem qualidade. Então esse é um dilema que o Inter está vivendo há tempo já. Depois que saiu o William, ninguém se firmou na lateral. E antes do William também, não. Léo, teve o William, Silva. Teve o William e teve o Ney. O Ney que era contestado, foi campeão, mas foi O contestado. último lateral direito do Inter foi o Ceará. Pois é. Esse era muito bom jogador. E antes do Ceará, o Cláudio Duarte. Não, o Luiz Carlos Vinck. Teve o Luiz Carlos Vinck. Agora o Inter é o seguinte, Matheus. Tem lateral no mercado, tem volante, tô dentro. Tô dentro para contratar. Pode mandar para cá. Se for lateral, volante, melhor ainda, Sérgio. Pode mandar. Vamos lá, tem recado sobre esse assunto, sobre a lateral do Inter, no nosso WhatsApp. O Inter não tem zaga, não tem lateral direito, não tem ataque. Nós não vamos a lugar nenhum. Renato Caxias. Calma, Renato, acho que tá influenciado pelo Clássico Grenal. Eu não vou tão adiante. Não, parei. Influenciado pelo Clássico Grenal, mas até agora foi o jogo que exigiu do Internacional. Tá, mas a gente tá falando do Grêmio que é campeão da América, né, Daniel? A diferença Você vai enfrentar grande. o Grêmio 19 vezes no Campeonato Brasileiro. Não, mas tu tem que ter uma melhora contra um time que é muito melhor do que o teu. Eu entendo a preocupação dele, porque o Internacional vai jogar no Campeonato Brasileiro vários Grenais. No afunilamento da Copa do Brasil, mais ainda. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que o Inter precisa 5, 6 jogadores. Mas o que disse o telespectador há pouco é a comprovação daquilo que eu estou falando. O Inter continua um time incompleto. Ele está pensando lá no Cruzeiro, no Palmeiras, claro. No Flamengo. Também não está cheio de jogadores, mas não conseguiu ter uma ideia de time. Eu acho que é essa a preocupação dele. É que o Inter pegou, talvez, a melhor equipe em potencial do Campeonato Brasileiro. Que é o Grêmio. Exato. O Grêmio ao lado do Palmeiras hoje são os 2 grandes favoritos, pelo menos tecnicamente. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro, bem lembrado. Ao título da competição. Se vão focar no Brasileirão é outra coisa. Falando em Grêmio e campeão da Libertadores, o Grêmio vai tentar o título de novo. E um dos adversários venceu ontem, no grupo do Grêmio, né? Deu o Cerro Porteño, é o papo para depois do nosso intervalo comercial. Já voltamos.
O Cerro Porteño é 100% no grupo do Grêmio na Libertadores. O time paraguaio venceu o Defensor do Uruguai. Chegou aos 6 pontos na tabela de classificação. E foi o Cerro que saiu na frente. Arzamendia fez assistência para Diego Jurim e não deu para o goleiro Reis. No segundo tempo, o sistema defensivo do Cerro Porteño deu a maior força. Matias Soares limpou a marcação e Carlos Benavides empatou o jogo. Já nos acréscimos, os paraguaios foram para o abafa e Churin, de novo ele, em posição irregular, fez o gol da vitória. Cerro Porteño 2, Defensor 1. O Cerro é o líder do grupo do Grêmio com 6 pontos. Foi um lance bem complicado aquele ali, né? Praticamente quase na mesma linha, mas o Churin saiu, estava em posição regular e fez o gol. Assistiu a partida, Matheus Dávila? Assisti, achei um jogo bem ruim tecnicamente. O Cerro, ele tem defesa e ataque, Felipe. Tem uma dificuldade muito grande em construir pelo meio, com os seus volantes. Tanto que abusou de cruzamento e quando tomou o gol, o emocional foi lá embaixo. Gol impedido, né? O gol da vitória. Eu acho que o Cerro Porteño é o único que, de repente, jogando em casa, no bafo da torcida, o estádio novo, um time tradicional, pode, de repente, complicar o Grêmio. Mas não acredito, acho que o Grêmio passa tranquilo. O Grêmio pega o Monagas e o próximo jogo do Grêmio pós-Monagas é o Cerro lá. É o Cerro lá. E são os dois que vão se classificar. Eu acredito também. Aí tem que levar repelente lá para o Paraguai. Ah, é? Não tem mesmo, sério. Aonde isso? Lá no Paraguai ou na Paraguai? Não, mas já leva em toda essa primeira fase. Na verdade, também. Só pedreira. Só pedreira. Eu assisti ontem um pouco desse jogo e também do Vasco contra a Universidade. Decepção. Vasco perdeu, né? Pô, o Paulão e o goleiro, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que o Paulão erra, o Tite ainda não fechou a lista de zagueiros, né? E o Paulão comete aquele erro. Ainda não. Calma, tem recado no WhatsApp, olha o vídeo aí, 992-24-12-20. Boa tarde, galera dos Donos da Bola, tudo certo? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Grêmio, com o elenco que tem hoje e com mais a vinda do André, caso venha se confirmar a contratação dele, tem chance de mais algum título nessa temporada, fora a Recopa que já veio? Um abraço, até. Valeu, velho. Olha, sem o André eu já colocava o Grêmio como candidato a títulos, né? Pra mim, eu vou arriscar o brasileiro, tá? O brasileiro eu vou tirar porque vai acontecer o que aconteceu no passado. O próprio presidente praticamente riscou aqui, né? Sentado nessa cadeira, o presidente disse, não, as Copas são as prioridades do momento. É porque a Copa do Brasil paga muito melhor. Pô, né? Eu sei que paga muito melhor, mas está na hora do futebol gaúcho ganhar um brasileiro de pontos corridos, né? Mas, ô Serginho, se ganhar a Libertadores... Eu sei que todo mundo assina agora. Tetra da Libertadores, agora o Grêmio precisa contratar um camisa 10. Boa dica. Donos da Bola vai ficando por aqui, voltamos amanhã no mesmo horário, repercutindo o Inter e Cianorte pela Copa do Brasil.